A maioria já conhece o Amazo por animações da Liga da Justiça. O androide casca-grossa com a habilidade de copiar poderes pode facilmente se tornar uma ameaça para toda a Liga. Mas já imaginou o que aconteceria se existisse uma equipe inteira de Amazos? Isso é mostrado pra gente no arco Poder Absoluto, onde Amanda Waller lidera um grupo conhecido como Força Tarefa 7. Resumidamente, um grupo de Amazos atualizados que foram criados para neutralizar e substituir a Liga da Justiça, e eles acabaram com quase todos os heróis da DC de uma vez só. Se você quer conhecer cada um deles e saber como que eles foram derrotados, fica aqui nesse vídeo porque eu vou te explicar tudo sobre a Força Tarefa 7 e cada um dos seus membros e como conseguiram vencer eles no final de Poder Absoluto. Eu sou o Wilton, seja bem-vindo ao canal Papo de Nerd, bora bater um papo sobre isso. Em primeiro lugar, é muito importante destacar que eles não são iguais ao Amazo dourado das animações, para caso alguém esteja se perguntando isso. Ao longo das histórias a gente já viu algumas variações dos androides Amazo, e esse daqui é mais um caso onde a gente vê uma versão um pouco diferente da convencional que todo mundo está acostumado. E como eu falei, eles não deram uma de Amazo dourado da animação e continuaram evoluindo até se tornarem basicamente deuses. Mas para entender isso, bora logo falar do primeiro membro deles, que é o único que não é realmente um Amazo, o Failsafe, que seria o equivalente ao Batman. E como eu falei, do grupo inteiro ele é o único que não é realmente um Amazo, apesar de que no seu processo de construção foram utilizadas partes de Amazos também. De forma bem resumida, o Failsafe é um robô que foi criado por uma personalidade alternativa do Batman com o objetivo de conter o próprio Batman, ou seja, era um plano de contenção para o próprio Batman. Diferente dos outros membros da Força Tarefa 7, ele não tem a capacidade de roubar poderes, porém ele possui todo o conhecimento e as habilidades do Batman sem nada da moral dele. E além disso, por ser um robô, ele é muito mais poderoso do que o Batman em si, tendo várias armas, sendo muito forte, muito resistente a ponto de conseguir aguentar explosões de dinamite, até tiros de metralhadora, e consegue casualmente voar mais rápido do que um avião. Foi o Failsafe quem encontrou um Amazo 3.0 e então criou outros corpos de outros Amazos, que viriam a ser o resto da Força Tarefa 7. Para não prolongar muito a história, o Failsafe foi impedido, o material foi destruído, mas depois a Amanda Waller conseguiu recuperar aquele material e conseguiu colocar eles de forma funcional de novo, formando a Força Tarefa 7, que iria neutralizar os heróis da Terra, e o Failsafe fica como sendo o líder do esquadrão, apesar de não ter os poderes dos outros. E aqui a gente já vai falar da primeira habilidade especial desses Amados, que é justamente o processo que foi usado para trazer eles de volta, que fornece para eles uma cura temporal, por assim dizer. Isso porque para conseguir colocar eles de forma operacional de novo, a Amanda Waller usou o John Star e o seu equipamento com capacidade de manipular o tempo. Tanto o Failsafe quanto cada um dos Amazos receberam uma cópia desse material que permitia que eles revertessem o próprio fluxo temporal sempre que fossem danificados. Dessa forma, toda vez que qualquer membro da Força Tarefa 7 recebesse algum dano, eles simplesmente iriam reverter aquele dano no tempo, como se ele nunca tivesse nem existido. Sim, um dos fatores de cura mais roubados que dá para se imaginar. Com o esquadrão pronto, Amanda Waller então atraiu os heróis para aparecerem na rua e mandou a Força Tarefa 7 para atacar eles, onde eles se dividiram para atacar diferentes grupos específicos de heróis e roubaram os poderes deles, porque como eu falei, eles não são exatamente iguais ao Amazo principal, por assim dizer. Esse grupo na realidade tem habilidades mais parecidas com a Vampira da Marvel, já que o que eles fazem é uma absorção de poderes, pelo que a gente sabe, baseada em absorver energia de qualquer tipo que seja. Eles absorvem essa energia e ficam com as habilidades de quem eles absorveram, também adquirindo um pouco das suas memórias e também um pouco da sua personalidade, apesar de que isso foi considerado uma falha. E é dito diretamente na história que se o personagem possui superpoderes, eles vão ser tomados. Se ele usa algum tipo de mecanismo ou aparelho poderoso, esse mecanismo vai ser drenado e vai ficar sem as habilidades. E se é um usuário de magia, ele vai simplesmente esquecer como usa essa magia, ou seja, eles são capazes de neutralizar praticamente todo tipo de poder. Mas beleza, agora que eu expliquei a origem deles, por assim dizer, o contexto todo da história, a habilidade de cura temporal e como funciona a absorção de poderes deles, bora falar de cada um dos membros e quem eles absorveram, o que eles podem fazer. E aqui eu já falei sobre o Failsafe, né? Diferente dos outros, ele não absorve poderes, mas ele tem todas as habilidades do Batman, além do fato de que ele é uma máquina mortífera extremamente poderosa. E tem a cura temporal. Mas a gente já falou dele, então bora direto pros outros membros, começando pelo último filho, aquele que ficou responsável de roubar os poderes da super família. E falando sobre a absorção de poderes, é interessante mencionar que, apesar de eles absorverem poderes por meio da energia, como eu já expliquei, eles não necessariamente vão acumulando esses poderes. Pelo que a gente viu, eles escolhem o poder de um indivíduo e usam ele, eles não vão acumulando tudo. Então, por exemplo, absorver os poderes de toda a superfamília não significa que ele tenha força somada de todos eles, mas significa que ele pode simplesmente escolher a super força de quem ele quiser. No caso, ele pode, por exemplo, só escolher a do Superman, que seria a maior, e usar ela. E logo no primeiro capítulo de Poder Absoluto, a gente vê o último filho absorvendo os poderes do Superman, do Superboy, Connor Kent, e do super filho, John Kent, o que significa que ele consegue basicamente usar todos os poderes deles. Mas depois disso, nos quadrinhos específicos
específicos da Força Tarefa 7, a gente vê que ele foi enviado para procurar o Billy Batson e a Mary Marvel, que tinham conseguido fugir com um pouco dos seus poderes. Nisso ele acabou encontrando e enfrentando o Adão Negro. Ele teve mais dificuldades, principalmente porque, como eu falei, eles também absorvem um pouco da personalidade e o senso de moral da superfamília estava atrapalhando ele, mas no final ele acaba absorvendo os poderes do Adão Negro também. Então dá pra você imaginar ele como um Superman que consegue acessar os poderes do Adão Negro e também tem a cura temporal. Além, é claro, de ter a possibilidade de simplesmente absorver os poderes daquele que ele tá enfrentando. E agora o próximo membro do Força Tarefa 7 é o Carga Profunda, que atacou o Aquaman, os aliados dele e a Patrulha do Destino. E a gente vê ele usando os poderes deles quando vai atacar Atlantis, onde ele demonstra super força, resistência, capacidade de ficar debaixo d'água, nado aprimorado, a telepatia marinha do Aquaman, capacidade de controlar o instinto de animais, alterar o seu próprio tamanho e disparar rajadas de energia negativa que ele absorveu do Homem Negativo. De novo, somados à cura temporal e a capacidade de absorver poderes. A gente também tem o Jade Stone, que atacou a Sociedade da Justiça, e as habilidades que ele mais usou são as do Lanterna Verde Alan Scott, onde basicamente a gente vê que ele consegue voar, manipular energia, criar construtos de energia, e por conta da fonte dos poderes do Alan Scott, ele também tem propriedades mágicas. E a parte de construtos de energia é o que a gente mais viu o Jade Stone fazendo no arco, porém, de forma geral, também é importante ressaltar que ele absorveu os poderes da Stargirl e da Jess Quick, que é uma velocista. Próximo membro da Força Tarefa 7 é o Velocity, que atacou a família Flash. E esse daqui é um caso bem interessante pra falar a verdade, porque, por exemplo, o próprio Velocity fala que ele imaginou que quando absorvesse os poderes, ele automaticamente teria aquela aura da força de aceleração que protege os velocistas, só que ele não teve, o que significa que ele não estava protegido da fricção. A única coisa que protegia ele da fricção era a própria propriedade do corpo dele, que era resistente a isso. Então, além disso não atrapalhar ele, a gente vê que enquanto ele corre, ele tem uma aura de fogo ao seu redor, que pode ser usada para danificar os arredores ou até mesmo danificar o seu oponente. Além disso, ele tem os poderes de cada um dos membros da família Flash, o que significa que, por exemplo, ele tem a velocidade do Wally West e até mesmo habilidades mais diferenciadas, como por exemplo o Jay West, que consegue usar energia cinética para estimular os seus músculos e sua densidade muscular para ficar grande e super forte. De começo, ele não conseguia usar habilidades mais complexas, como por exemplo vibrar as suas moléculas, mas ele aprendeu isso após observar as memórias do Barry Allen. Então esse daqui especificamente é mais um bem apelão, já que ele tem a velocidade do Wally West, teoricamente consegue ficar grande e super forte, como o Jay West, tem uma aura de fogo ao seu redor, tem a cura temporal e a capacidade de absorver poderes. Mesmo que o Velocity não tenha tido tempo de dominar todas as habilidades, só isso daí já acabaria com a maior parte dos personagens. E o próximo da lista é o Paraíso Perdido, que atacou a Mulher Maravilha, Liga da Justiça Sombria e outros heróis com características mágicas. Mais um caso extremamente apelão, já que esse daqui absorveu todos os poderes da Mulher Maravilha, a maior parte dos poderes do Shazam e da Mary Marvel, roubou a magia da Liga da Justiça Sombria e ainda absorveu poderes através das almas de alguns heróis mortos, sendo assim um kit completo de habilidades relacionadas à força, velocidade, voo, resistência, magia, eletricidade, tudo isso vindo de personagens com origens místicas ou então divinas. E antes de ir pro último membro da Força Tarefa 7, se você tá gostando desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal e já se inscreve para não perder mais vídeos como esse no futuro. Eu tô querendo trazer mais conteúdo relacionado a histórias em quadrinho, como Marvel e DC aqui no canal, então se você tiver alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou estar anotando cada um deles para no futuro eu trazer esses vídeos. Mas agora voltando pro tema, bora logo pro último membro da Força Tarefa 7, o Guardião Global. E algumas pessoas iriam até argumentar que esse daqui é o mais poderoso de todos. Já no primeiro ataque, no capítulo 1 de Poder Absoluto, ele absorve os poderes do Caçador de Marte, assim já tendo poderes como super força, velocidade, resistência, voo, visão marciana, telepatia, telecinese, alteração da sua densidade, alteração corporal e todas as habilidades do Caçador de Marte. Além disso, ele absorveu os poderes da Fire e da Ice, assim tendo poderes de fogo e gelo também. Isso só no primeiro capítulo de Poder Absoluto. No segundo, a gente também vê ele absorvendo os poderes da Estelar, da Donna Troy e da Ravena. Eu acho que todo mundo aqui já sabe que a Ravena por si só já é um personagem extremamente apelão. E mais pra frente, uma história exclusiva dele, ele também absorve todos os poderes de 3 equipes de personagens: a Aerocorps, a Intercorps e os Guardiões Globais. Então esse daqui em específico tem uma lista de personagens que ele absorveu maior do que a lista de poderes da maior parte dos outros amados da Força Tarefa 7. Agora que a gente viu todos os membros, fica bem claro por que eles eram tão apelões e por que Amanda Waller quase conseguiu realmente pegar o poder do mundo inteiro só pra ela e dominar tudo com mão de ferro. Afinal, cada um desses amados basicamente tinha acesso aos melhores poderes dos heróis mais poderosos do planeta, além da capacidade de cura temporal e, claro, eles todos estavam sendo liderados pelo Failsafe. E se você está se perguntando como eles foram derrotados, basicamente usaram um dos maiores poderes deles contra eles, já que no último capítulo de Poder Absoluto, os heróis usaram um mecanismo que foi construído pelo próprio John Stark, que criou um mecanismo que permitia que esses amados ficassem se recuperando, e assim eles reverteram a linha temporal de todos os membros da Força Tarefa 7 para antes dos amados roubarem os poderes. E com basicamente todos os
heróis recuperando seus poderes, eles simplesmente agiram muito rápido e destruíram todos eles. Mas de qualquer forma, fica evidente que foi uma derrota por aproveitar de fraquezas deles mesmo. Mas me diz aí, o que você achou dessa equipe? E qual outra equipe você acha que consegue derrotar eles? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para apoiar o canal. Se tiver alguma sugestão de algum vídeo sobre DC ou então Marvel, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.